Seja bem-vindo a mais um podcast Atípicas. O podcast dessa semana é em homenagem ao Dia dos Pais. E o nosso convidado dessa semana é o profissional Franklane Macedo Machado, pai de 3 filhos. Um deles é o Pedro Igor, que é autista. O Frank é professor da rede estadual e vice-presidente da AMA Cariri. Aguardo vocês nesse podcast tão importante. Até lá! Então, vamos fazer as perguntas. Primeira pergunta: como você descreve-se depois que passou a vivenciar uma vida atípica? Olá, boa noite, Verlúzia, do podcast Atípicas. Boa noite, tia Manu, da AMA Cariri, representando aí o município do Crato. Prazer estar aqui conversando com vocês. Depois que eu recebi o diagnóstico do Pedro Igor, junto com a minha esposa, a Ana Moésia, muita coisa, é claro, teve que mudar na vida da gente, né? Então, eu me percebo a partir do diagnóstico, não logo imediatamente após o diagnóstico, porque foi todo um processo de conhecimento, né? Um processo de conhecimento sobre o que era a deficiência, sobre o que era o autismo, né? E um processo também de aceitação, e que em mim levou mais tempo do que na Ana Moésia. Então, eu reconheço a partir do momento que comecei esses enfrentamentos a, a, a construção de uma nova pessoa, né? A construção de uma pessoa mais preparada, de uma pessoa mais esclarecida, de uma pessoa mais responsável com relação à família, aos cuidados com os filhos. Então, eu me percebo enquanto pai atípico como essa pessoa que passou a, a estudar, passou a dar apoio incondicional e passou a, a se dedicar a uma luta também coletiva, a uma luta social coletiva na região do Cariri, em defesa dessas pessoas, em defesa da causa do autismo na nossa região. Segunda pergunta: diga em uma frase o que é ser um pai atípico. Uma frase que descreva bem o que é ser pai atípico, na verdade eu poderia construir algumas frases, né? Mas como você está me pedindo só uma, então eu poderia dizer que existe uma frase, né, que foi criada por uma pessoa com autismo, né, e que traz muito essa questão da neurodiversidade, né, e de uma visão mais voltada para o modelo social do autismo ao invés do modelo médico, né, onde foi dito assim, que nada nada para nós sem nós, né? Então, eu poderia dizer enquanto pai atípico, né, que nada para os nossos filhos sem nós, né? Nada para os nossos filhos sem nós. Por quê? Porque nós somos os responsáveis diretos por eles. Terceira pergunta: quais são as maiores dúvidas que você teve? Em relação às dúvidas, foram muitas. Na verdade, eu ainda continuo tendo muitas. E à medida que a gente vai tirando umas, vai surgindo outras e parece que nunca paramos de ter dúvidas, né? E isso é importante, né? Porque
é nesse processo de sempre em busca de tirar as dúvidas que a gente cresce, né? E aí surgirão sempre novos desafios, novas dúvidas a serem enfrentadas, né? Mas em relação à minha condição de pai, a minha maior dúvida era se eu teria condições e a capacidade, né, de cuidar bem do meu filho, né, da minha família, a partir dessa condição de pai atípico. Essa foi a minha maior dúvida, né? E acredito que eu tenho me esforçado, tenho feito o que está ao meu alcance para desempenhar com, com tudo de mim, né? Com toda a minha boa vontade, com todo o meu empenho, um papel de pai, um papel de responsável por uma família. Quarta pergunta: o que você entende sobre essa frase? O cuidador também precisa de cuidados. Sim, os cuidadores precisam de cuidados, não tenho dúvida disso, né? No nosso mundo atípico, né? Os pais são os primeiros cuidadores, né? E são os cuidadores contínuos, né? Porque se a gente tem um profissional de apoio na escola, que eu não gosto nem de chamar esse nome cuidador, né? Para o autismo, muitas vezes não é necessário um cuidador, mas um profissional de apoio especializado, né? E aí, ainda sim se usa esse termo de cuidador, né? Mas se a gente for pensar, com esse profissional de apoio ou com esse cuidador na escola, os nossos filhos vão passar 4 horas, 5 horas no máximo, né? Nas terapias, a cada terapia vai passar aí 45 minutos, 1 hora, né? Com o terapeuta, né? E o restante do tempo, que é a maior parte, né? Passa conosco, com os pais, com o pai, com a mãe, né? Então nós somos os primeiros cuidadores. Então, tanto nós precisamos de cuidados, de atenção, de capacitação, né? De informação, como esses demais agentes de cuidados, né? Que vão estar, esses demais profissionais, né? Que lidam com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos idosos, né? Vão estar precisando ter capacitação, vão estar precisando ter rede de apoio, vão estar precisando de atualizações, né? Então a gente encontra essas atualizações, seja nos grupos de famílias, né? Seja nas associações, seja nos congressos, nos eventos que são realizados, que podemos participar, seja num bom livro, né, num bom artigo. Então, a gente encontra essas capacitações e esses apoios em diversas formas, mas todos nós precisamos deles. Não podemos viver e assumir a luta de uma família atípica, né, dos cuidados de pessoas com deficiência, sem ter informação, sem ter apoio, sem ter uma rede. E última, e não menos importante, qual seria o momento da sua jornada que você lembrou de você em primeiro lugar? Eu acredito, Verlúzia, eu acredito, Tia Manu, que enquanto pais, né, nós nunca nos colocamos em primeiro lugar. Sempre estão os nossos filhos, os nossos dependentes diretos, né? São para eles que a gente
trabalha, são para eles que a gente estrutura a nossa vida, né? São para eles que nós, inclusive, nos qualificamos. É difícil dizer que já me coloquei em primeiro lugar em alguma situação, porque realmente eu não me percebo nessa condição. Acredito que isso seria já um indício de que necessito de cuidados, né? Não tenha dúvida disso. A gente tem que se amar, tem que de repente estar se colocando em primeiro lugar nas situações, isso eu tenho consciência, mas de fato a gente não faz isso, né? Porque a gente tem tanta preocupação e tanta responsabilidade com os nossos dependentes, principalmente com os nossos filhos que tenham uma necessidade maior por conta da deficiência que tenha, né? Que a gente realmente é muito raro uma condição ou um momento em que a gente se coloca em primeiro lugar, né? Então, primeiro a gente tem que ver tudo organizado para depois pensar na gente. Mas isso não é uma coisa de hoje, não. Isso é uma coisa de sempre, né? Pai, mãe, família que tem responsabilidade, sempre coloca os filhos como prioridade, né? Nossas leis, inclusive, colocam que a prioridade são deles, né? Embora a gente tenha muitas dificuldades para efetivá-las na nossa região, nos nossos municípios, no nosso estado, né? No nosso país. Mas elas colocam as crianças, esses nossos dependentes, como sendo prioridade. E essas pessoas com deficiência como sendo mais ainda, né? Uma prioridade, vamos dizer que dá prioridade. Entretanto, lá desde a minha avó, minha mãe, elas já faziam dessa maneira e elas já passaram para a gente, né? Para mim, por exemplo, isso também, né? Que a gente sempre os filhos sempre estariam em primeiro lugar. Então, eu acredito que muitos pais se identificariam com essa fala a partir de que ouçam, né? Que a prioridade da nossa vida é sempre os nossos filhos, mais do que nós mesmos. Agradecer a Verlúcia, a tia Manu, pela oportunidade de participar do podcast Atípicas. Desejar sucesso, né? Que vocês possam estar distribuindo conhecimento e contribuindo com a conscientização na nossa região do Cariri. A vocês, muito sucesso! Desde já, agradeço nesse convidado especial e desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais e que vocês continuem nessa jornada tão importante. O podcast Atípicas é aberto para as famílias, homem, mulher, avó, avô, enfim, todos que fazem parte dessa jornada. Até mais! Muitíssimo obrigada ao nosso convidado Frank. Foi muito prazeroso essa nossa entrevista. Agradeço desde já pela disponibilidade. Muita gratidão, Frank. A sua jornada nos engrandece. A gente vê e percebe quanto é importante para você esse momento. Gratidão.